Shalom, graça e paz. Amados, vós que sois templo e morada do Espírito Santo, que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde poderosamente. Nós vamos neste momento ser trabalhados pelo Espírito Santo acerca de um tema maravilhoso que é o fruto da honra, tá bom? O texto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 31. Oremos. Amado Deus e nosso Pai, graças te damos porque até que o Senhor nos tem ajudado, e nós te pedimos, Senhor, ministra ao nosso coração, que nós possamos ver aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Revela-nos a nós. Nós te pedimos e te agradecemos, que assim seja. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. O fruto da honra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 31. Vamos acompanhar juntos? Olhai, pois, irmãos, disse o apóstolo Paulo, vosso chamado, que não há muitos sábios segundo a carne, e que não há muitos poderosos, e que não há muitos pobres. Versículo 27. Mas Deus escolheu os nécios do mundo, os loucos, para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as menosprezadas, e as que não são, para anular as que são. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Mas, por obra sua, estáis vós em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Muito bem. Queridos, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é exatamente sobre o sentido da honra. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é digno de receber também a honra. Ora, o versículo 29 e o 31 afirmam que ninguém se vanglorie na presença dele, para que aquele que se glorie, na verdade, glorie-se no Senhor. Tá certo? Então, a Cristo pertence a glória, a Cristo pertence a honra. Apocalipse 4:11 fala, nosso Deus, nosso Senhor, tu és digno de receber a honra. Dentre muitas coisas, a honra. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra. Tá bom? Em nome de Jesus. Agora, eu quero trabalhar com vocês o significado, certo? O significado da honra. O que significa a honra? É exatamente isso que nós vamos tratar a partir de agora, tá bom? Se Cristo é digno de honra, e a honra tem frutos, então o que é a honra? Vamos lá, se você estiver anotando aí, a honra é uma virtude de quem é nobre, é uma virtude de quem é corajoso e de quem é honesto. Tá certo? Isso é a honra. Então, uma pessoa honrada é uma pessoa nobre, corajosa e honesta. Tudo isso se refere também à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, uma vez que Cristo é honrado, vamos agora saber quem nesse mundo aprendeu a respeitar essa honra de Cristo? Quem Cristo, de fato, por quem Cristo é honrado? E qual é o fruto desse respeito, dessa honra que se tem para com Ele? Ok? O versículo 26 diz assim, olhai, pois, irmãos, vosso chamado, porque não há muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos pobres. Então, por quem Deus é honrado nesse mundo? Segundo o versículo 26, diz que Deus, ele é mais honrado pelos que não são sábios segundo a carne. Ou seja, os sábios deste mundo são poucos que permanecem na igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo templo, eu não falo a construção, eu falo o corpo de Cristo, a igreja invisível. Então, no meio das igrejas, pode ter muita gente que é tida como sábio para este mundo, mas são poucos os que realmente permanecem fazendo parte da igreja invisível, aquela que Jesus vai levar quando ele vier, logo, essa igreja que ele vem buscar.
tá bom? Então a sabedoria deste mundo, ela não tem realmente um papel muito fundamental na nossa vida cristã. Ela acaba muitas vezes até atrapalhando o nosso desempenho, porque ela contradiz a sabedoria de Deus. Muito bem. Por que em Deus é honrado neste mundo? Segundo ponto do mesmo versículo, Deus ele é mais honrado por aqueles que não são poderosos segundo a carne. Porque os poderosos segundo a carne, eles, uma parte deles são autônomos, ou seja, são totalmente independentes de Deus. Embora precisem de Deus, mas eles não se declaram dependentes. E dentro da igreja são poucos os poderosos, exatamente porque os poderosos acham que não precisam de igreja. Eles acham que não precisam de religiosidade, muito menos de estar se submetendo a Deus. Ora, Deus é muitas vezes honrado, e muitas vezes honrado por aqueles que não são pobres, segundo a carne. Isso aqui é até uma palavra diferente, uma palavra nova, porque desde criança eu aprendi, eu não sei você, que as pessoas pobres, elas são mais próximas de Deus. Eu aprendi desde criança que os pobres, eles têm um coração mais próximo, mais humilde, e os pobres herdarão o reino dos céus. Bom, aqui fala que Deus ele é mais honrado por aqueles que não são pobres. Isso é uma contradição, aquilo que eu aprendi. Então os pobres segundo a carne também são poucos na igreja, porque a multidão de pessoas no nosso país que vivem na linha da pobreza, se realmente eles fossem mais próximos de Deus, as igrejas não caberiam a multidão de pessoas. Você concorda comigo? Se a multidão de pessoas que são consideradas pobres em nossa nação, pelo fato de serem pobres, elas tivessem realmente o coração inclinado para Deus, imagine o que seria das igrejas que existem hoje aí. Seria necessário criar centenas e milhares de novas igrejas e templos enormes para comportar todo mundo, porque grande é o número das pessoas que são classificadas como pobres. Mas a Bíblia diz que Deus é mais honrado por aqueles que não são pobres. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 3, ele fala: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, ou pobres de coração, dependendo da versão da sua Bíblia, tá certo? Então, nesse caso nós descobrimos que Deus ele é honrado pelas pessoas simples, humildes e pobres de espírito, pobres de coração, não pobres de dinheiro. Ser pobre de dinheiro não significa que essa pessoa esteja próxima de Deus, tá bom? Então vamos lá. Segundo entendimento, a quem Deus escolheu honrar neste mundo? Uma vez que Deus espera ser honrado, também Deus escolheu algumas pessoas para honrar, tá certo? Vamos lá? Versículo 27 e 28 diz assim: mas Deus escolheu os loucos, os nécios do mundo, para envergonhar quem? Os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as menosprezadas, e as que não são, para anular aquelas que são. Vamos compreender aqui agora. Primeiro, Deus escolheu os nécios. Quem são os nécios? São os loucos desse mundo, para envergonhar os sábios segundo a carne. Então Deus não pegou pessoas desequilibradas. Entenda, Deus não chamou pessoas que não têm condição de responder por si. Pessoas que não têm entendimento. Não, Ele pegou pessoas que o mundo considera sem valor. Deus pegou pessoas que o mundo considera que não têm aptidão, que não têm condição de entendimento. Então isso é uma classificação humana, certo? Não é Deus quem classifica assim, mas é o próprio ser humano quem faz essa classificação, tá certo? Então nessa base de fé, nós compreendemos que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo, mas a sabedoria do mundo, ela é tornada loucura para Deus, tá bom? Então eu quero que você fique atento neste momento. Ora, Deus escolheu os nécios, e também fala que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, segundo o conceito humano. Então Deus pegou coisas que o mundo considera fraco, sem valor, que o mundo considera incapaz, para envergonhar o mundo que se julga forte, que julga que aquilo que eles creem é realmente plausível. Deus escolheu as coisas vis,
sem nenhum valor deste mundo, para anular as coisas que são muito valorizadas. Então nós descobrimos aqui uma contradição muito grande entre o que o mundo pensa e o que Deus diz. Mais uma vez, a sabedoria de Deus é vista como loucura por este mundo, para aqueles que perecem. E a sabedoria do mundo é tornada louca perante Deus. Então que fique bem claro que é incompatível o que Deus fala com aquilo que o mundo crê. Tá bom? Então nós não podemos oscilar em dois pensamentos. Ou a gente vive segundo a vontade de Deus, na palavra de Deus, no conceito divino, ou a gente vive amparado pelo conceito humano deste mundo. E aí nós vamos estar agradando a um e a outro não. Não se pode seguir a dois senhores, tá bom? Ou você vai agradar a Deus e vai desagradar o mundo, ou você vai agradar o mundo e desagradar a Deus. Tá entendido? Vamos lá. Terceiro ponto. Já que Deus, Ele escolheu algumas pessoas neste mundo para honrar, né, as quais nós acabamos de falar, e algumas pessoas realmente eles têm dificuldades para honrar a Deus, então a honra que se dá a Deus, ela vale a pena? Tem algum resultado? Há alguma diferença entre aquele que honra a Deus e aquele que não honra? Versículo 30. Mas por obra sua, está escrito, disse Paulo, estáis vós em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. Muito bem. Qual é o fruto da honra? Qual é o fruto de se dar honra a quem tem honra? João capítulo 12, versículo 26, na parte B, Jesus fala, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Entendeu? Então, o servir a Cristo é uma maneira de honrá-lo e, como recompensa, o Pai nos honrará. Certo? Então, aqui nós já começamos a encontrar o resultado desse plantio, recebendo a honra de Deus. Primeiro, quem honra a Cristo, segundo o versículo 30 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, o versículo 30 diz que quem honra a Cristo tem a sabedoria de Deus. Segundo, tem a justificação de Deus. Terceiro, tem a santificação de Deus. E quarto, tem a redenção de Deus. Amém? Então a sabedoria de Deus, para que é? É para que nós possamos discernir entre o espírito correto e o espírito errado. Há muitas pessoas servindo aos espíritos, sem saber qual é o que está certo, sem saber quem é o Espírito Santo, servindo a qualquer espírito, porque não tem o discernimento de saber se é de Deus ou se não é de Deus. E até seguem como se fossem de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é dado ao discernimento daqueles que honram a Cristo. Porque quem honra a Cristo recebe a sabedoria de Deus. Não será enganado, não será ludibriado, porque essa sabedoria faz com que nós percebamos quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Tá bom? Vamos lá. Quem honra a Cristo tem justificação da parte de Deus, ou seja, nós fomos tornados justos pela substituição em Cristo. Jesus Cristo, o justo, nos substituiu na cruz do Calvário, o justo pelos injustos, de maneira que hoje nós somos justificados em Cristo, isso pela honra que nós damos a Ele. Tá bom? E terceira coisa, pela honra que se dá a Cristo, recebemos a santificação. Ora, aquele que tem honrado a Cristo e tem a redenção de Deus é redimido e livre da escravidão do pecado e do diabo, pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Então, segundo o texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é digno de honra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31. Honrar a Cristo é reconhecê-lo, honrar suas palavras e amar a tudo aquilo que ele também ama. Tá certo? Então, quando nós falamos de honrar a Cristo, nós observamos que a maioria dos sábios, dos poderosos, segundo a carne, eles negam a honra de Cristo.
E surpreendentemente, a maioria das pessoas que vivem na linha de pobreza, também elas negam a honra de Cristo. Não é verdade? Eu digo surpreendente porque eu sempre imaginei, como você talvez pensa assim, que as pessoas mais pobres elas estão mais próximas de Deus. Ora, a Bíblia diz que são os simples e humildes de coração, são os pobres de espírito que estão mais próximos de Deus. Tá bom? Aqueles que honram a Cristo colhem como fruto dessa honra da pessoa do nosso Pai Celestial sabedoria, justificação, santificação e redenção. Então, esse é o fruto da honra. Tá bom? Se você honra Cristo Jesus, ele disse, o Pai o honrará. E a honra que o Pai dá é exatamente a recompensa através da sabedoria, da justificação, da santificação e da redenção. Tá bom? Então, aquilo que Deus ama, seja o que você ama também. Ame a Deus, ame a família, porque Deus ama a sua família. Ame a igreja, porque Deus ama a igreja. Honre tudo aquilo que é concernente ao reino de Deus. Seja rápido em reconhecer aquilo que Deus se agrada. Se você gostou desta ministração da palavra de Deus nas nossas vidas, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, tá bom? Bote lá o seu joinha e compartilhe esse vídeo com quem você ama, com as pessoas que você se preocupa, tá bom? Que Jesus te abençoe e te guarde. Shalom, graça e paz.